Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu explico detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres, ou os detalhes acerca de interpretação de mapa astral que a minha audiência me traz. É a tua chance de ter respondido ao vivo ou enviando antes as tuas dúvidas, questões, perguntas ou curiosidades sobre astrologia, focada, é claro, na interpretação de mapa astral, mapa astrológico de nascimento, que é o foco do meu trabalho. Então, como vocês sabem, eu ensino astrologia, eu ensino mapa astral para quem quiser aprender. E não que seja fácil, mas acredito que todos que tiverem interesse e perseverança podem aprender e adquirir essa ferramenta maravilhosa que há milênios vem ajudando o ser humano a se encontrar na vida. Então, pessoal, hoje me mandaram algumas perguntas muito legais. Eu acho que, inclusive, estão aumentando o nível das perguntas nos programas Mercúrio em Virgem. Agora aqui eu não tenho aqui o nome da nossa voluntária perguntadora, mas é pergunta de quem está estudando. Vamos lá. A pergunta então de hoje, na verdade, não é uma pergunta, né? São aspectos de mapa astral para a gente poder interpretar aqui e tomar como exemplo para quem está interessado em aprender a linguagem astrológica, a linguagem da natureza. O nosso amigo ou amiga pergunta que tenho Saturno em Touro, na 9ª casa, em conjunção com o meu Sol em Touro. Então, nosso amigo taurino tem o Sol em Touro na casa 9, em conjunção com Saturno. Outros aspectos de Saturno: trígono com Lua e com Marte. Oposição com Júpiter, retrógrado, e semissextil com Mercúrio. Meu Deus, semissextil é para especialistas. Isso aí nem todo mundo sabe o que é um semissextil, vou ter que explicar. Aliás, obrigado por me dar a chance de explicar. Essa retrogradação de Júpiter pode deixar Saturno mais forte no meu mapa? Tá, vamos por partes então. Aqui tem várias coisas que eu escolhi porque são interessantes para exemplificar questões astrológicas relevantes. Vamos lá. Primeiro, estamos falando de uma pessoa com Sol em Touro. O Sol em Touro na 9ª casa, né, casa 9, já gera uma primeira questão interessante. Touro é o signo da materialidade, é o signo da constância, da estabilidade, da nossa relação com as posses e com aquilo que eu sinto que eu tenho na vida. Touro é um signo ligado com as coisas básicas, com a garantia do básico na vida, como por exemplo o alimento, ou como por exemplo o dinheiro, ou o sustento. E isso não quer dizer que a pessoa com Sol em Touro vai ser egoísta, mas quer dizer que ela vai ter um senso muito natural de preservação e de manutenção das condições para continuar vivendo ou fazendo o que for. Então isso é importante. O primeiro ponto que então já vale destacar, que vale explicar detalhadamente, é que esta pessoa tem o Sol em Touro na casa 9. A casa 9 é a casa dos altos ideais, é a casa das ideias. Como é que eu vou explicar de uma maneira que fique claro a oposição de sentido que isso faz com Touro? Casa 9 é a casa que nos conecta com o céu, que nos conecta com o propósito, com o ideal de vida e com o sentido de tudo. Casa 9 olha para as alturas. Quem tem a casa 9 forte e, por exemplo, Sol na casa 9, vai ter um profundo sentido de busca pelo sentido de todas as coisas na vida. Então, quem tem o Sol na 9 vai olhar para o céu, para o horizonte, para as coisas distantes,
para as ideias nobres e causas nobres que possam orientar a sua vida. E isso é bem diferente da inclinação natural de Touro, que é olhar para as coisas básicas e garanti-las. Por essa razão, isso não é uma contradição, isso é uma complementariedade, porque isso torna a pessoa em questão, né, com o Sol em Touro, muito mais propensa a equilibrar os defeitos ou as dificuldades oriundas dessa materialidade natural e torna ela muito mais propensa a complementar essa materialidade com algo de espiritualidade. Então isso é muito importante porque isso já é uma bem-aventurança. Nós poderíamos deduzir, sabendo que o Sol está na casa 9, o ascendente. Vamos a um segundo ponto de interesse, então, para quem está estudando essa milenar ciência dos astros. Se tu tens a casa 9 em Touro, o Sol na casa 9, no caso, significa que a casa oposta, a casa 3, certamente vai estar no signo oposto a Touro, que é Escorpião. E a casa 2, provavelmente em Libra, e a casa 1 em Virgem. Então essa pessoa provavelmente vai ter o ascendente em Virgem ou Leão. Mas vamos imaginar que a internet parece que está boa. Tá? Existe um segundo signo de terra aí entre os pontos principais, tá? Sendo que ele não fala a posição, o signo da Lua, mas ele diz que a Lua está em trígono com o Touro. Então a Lua deve estar ou em Virgem ou em Capricórnio. Então existe ou seja, signos de terra também. Então existe uma carga forte de terra nos pontos principais deste mapa. Isso eu estou mostrando para vocês como que a gente pode deduzir, porque ele não está informando isso, mas o que ele não informa a gente deduz, né? É matemática, né? É a parte matemática do processo astrológico. Então, isso é a primeira coisa. Agora, a pergunta dele começa focada na relação de Saturno com o Sol. Tem o Saturno em Touro na 9ª casa, em conjunção com o meu Sol em Touro. Então, entendendo o que o Sol em Touro nos informa e o Sol na casa 9 nos informa, e deduzindo o ascendente e deduzindo a Lua, a gente já tem um panorama inicial. E a partir disso a gente vai interpretar a relação de Saturno com o Sol. Reparem que ele começa perguntando de Saturno em Touro. Mas o Saturno em Touro, neste contexto, é menos relevante. A gente pode olhar para ele depois. Mas devemos olhar primeiro nisso que eu falei para vocês. Então, a gente está deduzindo aspectos do Sol, ou posições do Sol, do ascendente e da Lua. E agora vamos olhar para a relação do Saturno com o Sol. E só depois chegar no que ele começa a pergunta, que é o Saturno em Touro. O Saturno em Touro é menos relevante. O Saturno fica 2 a 3 anos em cada signo. É quase uma geração, uma mini geração. Então não é tão relevante. Agora é mais relevante entender a relação do Saturno sobre o Sol. Só que aí tem um ponto que não dá para deduzir. Ele diz Saturno em conjunção com o Sol. Só que o Sol, para conjunções, tem um detalhe que vocês vão aprender agora. Anotem aí. O Sol é a fonte natural de luz, calor, vida e fogo do sistema solar. Então o Sol é o único que queima se tu chegar muito perto. Vejam o mito grego de Ícaro, que chegou muito perto do Sol, derreteu a cera das asas e caiu. E então o Sol queima aquilo que se aproxima demais. Até planetas no mapa astral, tá? Se bem que fisicamente também. Mas os planetas não costumam se aproximar fisicamente, mas astrologicamente sim. Então, se tu tens um planeta que se aproxima do Sol e aí isso configura a conjunção, vocês têm que observar o seguinte: se a conjunção for de menos de 1 grau, é um tipo de conjunção com o Sol especial, que recebeu um nome na astrologia da Índia, que acabou sendo usado em hoje, modernamente, em todos os casos, que é Casimi. É uma palavra que significa que o planeta em conjunção com o Sol, nesse caso a menos de 1 grau, está no coração do Sol. Bonito, né?
Então, é uma conjunção especial, no qual o sentido do planeta em questão se funde com o ego da pessoa. Olha que fantástico. Então, tu teres um planeta Casime, significa que tu tens um planeta tocando o fundo do ego da pessoa, do teu ego no caso. Isso é muito relevante astrologicamente. Mas, se o Sol estiver entre 1 grau, 2 graus, ou até um pouquinho mais que 2, mas menos que 3 graus do Sol, é um outro tipo de conjunção, bem diferente. É uma conjunção chamada combustão. Como assim combustão? É o que eu falei, o Sol queima, porque chegar muito perto. Isso é muito perto. 1,5 grau, 2, 2,5, até menos que 3 é combustão. Então, dá um efeito bem diferente. Qual é esse efeito diferente? Os valores, a força, a influência do planeta em questão fica reduzida. Reduzida, por quê? Porque está queimando, está tostado, não está em condições de influenciar. Sempre o que está mais longe influencia o que está mais perto no mapa astral. Então, o Sol é o centro do universo, do mapa. Então, tudo influencia ele. Ele não influencia ninguém. Então, o Sol não influencia Saturno, a não ser que ele, podemos dizer que ele influencia porque ele queima, né? Mas é o Saturno que está influenciando o Sol enquanto eixo, enquanto centro, enquanto ego. Então, nesse caso aqui, se o Saturno estiver, que eu não sei, nesses graus mencionados, ele estará tostado. E aí ele estará com a sua influência reduzida. Isso é a combustão. Então, diremos que é um Saturno combusto, ou em combustão. Por essa razão, nós precisamos saber a quantos graus é esta conjunção quando nela estiver envolvido o Sol. Esse aí é o ensinamento de ouro aí para hoje, no Mercúrio em Virgem de hoje. Para vocês saberem. Mas, e se ele estiver a mais de 3 graus? Vamos botar 3 graus, 3,5, 4, 4,5 do Sol. Estes são os graus de máxima interação do planeta com o Sol, ou melhor, de máxima influência do planeta com o ego da pessoa. Por quê? Porque aí ele não está tostado, mas ele está bem aquecido, compartilhando do calor e da vida que o Sol outorga. E aí essa influência do planeta sobre o ego se dá na forma mais relevante do ponto de vista astrológico. Aí estamos falando de 4,5, 5 graus, e aí daí para frente vai caindo. Então, 5 graus, 6 graus, 7 graus, a influência vai ficando menor, a força dessa conjunção vai ficando menor, e já normalmente uma conjunção, para qualquer outro caso que não conjunção com o Sol, se dá até 5 graus, conforme o caso, em média, né? Se é uma conjunção com Plutão, aí é 1 grau, né? 2 já não é muito, né? 2 é o limite. Então, com o Sol, quanto mais perto do Sol, maior a margem de graus, porque a velocidade de deslocamento é maior e varia mais rápido. Então, entra antes e sai depois, então é mais rápido. Então, a margem de graus é maior. E, por essa razão, os graus de conjunção com o Sol são os de margem mais larga, que chega até 10 graus. Nenhum outro astro tem essa margem. Então, quando é uma conjunção com o Sol, pode colocar 10 graus, e às vezes alguns autores até consideram 11 limite assim, de semiconjunção. Tá? Então, isso aí eu achei muito relevante eu extrair esses detalhes do caso mencionado, porque, embora eu não esteja respondendo diretamente a pergunta, eu estou aproveitando a pergunta para mostrar o quanto de coisa a gente extrai. Esse é o raciocínio dedutivo astrológico, que
eu queria ensinar para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, Saturno em Touro na casa 9 em conjunção. Então, agora vamos considerar então de todas essas possibilidades dos graus de conjunção com o Sol, que o Saturno seja um grau lá intermediário que permita um aquecimento. Então aí nós estamos falando de um Saturno relativamente forte, interferindo, né, ou influenciando o sentido do Sol no mapa, que é o nosso ego, a nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação com a nossa individualidade. Então, o Saturno ele é o planeta das responsabilidades, do trabalho, do dever, da nossa conexão com a sabedoria adquirida pela experiência de vida. Então, tudo isso são os valores saturninos que nós esperamos estar muito presentes e evidentes quando Saturno está em conjunção com o Sol. Então, isso outorga à pessoa, a craseada pessoa, um senso de dever, de responsabilidade acentuado. Isso outorga uma natural inclinação a assumir responsabilidades e a cumpri-las. E isso outorga ao vivente uma natural capacidade de trabalho, de realização, uma capacidade de esforço para conseguir as coisas. Então, tudo isso é o efeito do Saturno sobre o Sol, em conjunção. Agora, parte dessa pergunta complexa aqui nos fala da retrogradação de Júpiter, que está oposto a Saturno, oposição com Júpiter retrógrado. Se o Saturno está em Touro, Júpiter está em Escorpião. E se o Júpiter está em Escorpião, a gente tem que considerar então isso retrógrado ou não, né? O que ele está expandindo? Então, olha só que legal. Essa pessoa tem Sol em Touro e, por dedução, ao que parece, outros aspectos muito importantes em Terra. Além do Sol em Touro, ao que parece, pode ser que o ascendente seja Virgem e que a Lua seja ou Virgem ou Capricórnio, porque se está em trígono, né, é muito provável. Então, considerando isso, é uma pessoa com Terra, elemento Terra bastante presente e forte no mapa, com o Sol na casa, iluminando a área da espiritualidade, de certa forma, dos ideais, da filosofia, das causas nobres e da nossa relação com as coisas, lugares e culturas distantes. É a distância, né? Em termos de elevação, que pesa aí na vida da pessoa. É a área da vida mais iluminada, é a que nos conecta com isso. E aí, essa materialidade do elemento terra fica, por um lado, complementada, mas um pouco contrariada por uma inclinação de alma da pessoa a buscar para além da matéria, para buscar tudo que há para além da matéria. E por isso que quando tu tem Júpiter e Saturno em oposição, e que sinceramente não é uma coisa tão rara, porque questões matemáticas lá da órbita dos dois, a gente encontra eles em oposição frequentemente, nós encontramos a seguinte questão. O Saturno, além de ser o planeta das responsabilidades, o planeta do dever, do trabalho e tal, ele é um oposto de sentido, de polaridade, do Júpiter. Ou seja, nesse mapa eles estão em oposição, mas na vida não. Eles estão em qualquer lugar, qualquer relação entre eles, tem órbitas diferentes. Mas eu quero dizer que o sentido deles é oposto e complementar. Quando vocês aprendem no meu curso, por exemplo, né, o sentido, o papel de cada planeta no mapa astral, Júpiter expande, Saturno contrai. É a sístole e diástole do coração. Júpiter se empolga
Saturno puxa o freio de mão. O Júpiter incentiva a avançar, o Saturno pede cautela e até que retroceda. Então, eles têm sentidos muito complementares, né? Mas opostos. O Saturno, ele fala das responsabilidades e o Júpiter é de curtir a vida, né? A vida tem que valer a pena, vamos usufruir. Então, onde o Júpiter está é onde nós temos naturalmente uma inclinação para expandir. É onde nós temos uma inclinação para crescer, desenvolver, e é onde toca o nosso coração a questão das leis, toca o coração a questão dos princípios que regem as coisas. E o Saturno não, o Saturno é muito mais concretista. Então, enquanto o Júpiter olha para o alto, o Saturno olha para a Terra, né? Saturno olha para as coisas concretas e objetivas. E Júpiter sonha, Júpiter se entusiasma com as ideias que movem o mundo. Tá? Então vejam por que eles são opostos de sentido. E quando as pessoas têm esses dois planetas em signos opostos, existe uma polaridade contrária rolando aí. E essa polaridade contrária significa que nós temos a energia taurina presente no senso de responsabilidade, no senso de dever e na visão de compromisso dessa pessoa. E nós temos a empolgação, nós temos o ponto de expansão da personalidade da pessoa, regido por uma energia escorpiana. Cuidado, se fala muita bobagem de escorpião, né? Escorpião não é, só vingança, essas bobagens, não. Escorpião é um dos signos de água que tem maior relação com a espiritualidade, com a intuição, com o sagrado, com a atração pelo mistério, né? E por essa razão, Escorpião, regendo Júpiter, a pessoa vai ter inevitavelmente uma atração fatal pelo mistério, por aquilo que é oculto, por aquilo que é secreto, por desvendar as coisas. Então isso vai ter que ser considerado, ou seja, esse Júpiter, antes da gente falar que ele está retrógrado, a gente tem que entender, o Júpiter está em Escorpião. E se o Saturno está na casa 9, esse Júpiter está na casa 3. E a casa 3 é a casa da expressão verbal, dos nossos estudos, é a casa da nossa visão, compreensão do mundo, da vida e como a gente transmite isso através da fala, através da nossa interação com os demais. Então, essa pessoa vai gostar de papos místicos, papos de coisas secretas. Talvez goste de filmes de terror, né? De coisas ocultas, misteriosas e inexplicáveis, e isso vai estar no DNA, né, de alguém com Júpiter em Escorpião na casa 3. E ela vai ter uma profunda relação com o que é misterioso. Talvez o que é sagrado, mas aí pela influência complementar do que tem na casa 9. Mas o que é misterioso, secreto, aí Júpiter em Escorpião. E Júpiter em Escorpião também dá uma posição assim, o cara é meio bruxinho, né? Ou seja, ele tem umas intuições, umas sacadas, umas percepções muito das entrelinhas que pode se verificar até como um pequeno dom. Então tudo isso deve ser uma contradição para alguém que tem muita terra no mapa, com Sol em Touro, Saturno em Touro, um possível ascendente em Virgem e uma Lua, não sei se em Capricórnio ou Virgem, mas provavelmente em Terra também. Então tem aí um misto, né, de terra que deve ser difícil a pessoa, dentro dela, ela sentir essa afinidade com o concreto, com o prático, com o objetivo, com o útil, e também sentir uma atração pelo contrário, né, pelo subjetivo, pelo misterioso, espiritual, esotérico, mágico, né?
Então deve ser bem interessante essa mistura. Mas entendem que nós estamos levantando sintomas ou aspectos para um diagnóstico. Então ela não nos forneceu todos os exames, mas a gente está deduzindo alguns. E para fechar hoje, que eu peguei só uma, né, para interpretar detalhadamente alguma coisa que me trouxeram, considerem também que o Júpiter está retrógrado. E aí, para responder diretamente a pergunta feita, né, se essa retrogradação de Júpiter pode deixar Saturno mais forte? Sim, isso é uma dedução perspicaz. Por quê? Porque sendo eles opostos de sentido, e eles estando também opostos, diametralmente opostos na circunferência do mapa, sim, eles estão posicionados de maneira a se oporem, a fazer um cabo de guerra entre si. E o Júpiter, estando retrógrado, ele está patinando, está sem chão, está sem base. Então ele está andando para trás, tá meio escorregadio. E por essa razão o Saturno ganha força. Então, o Saturno ele ganha força por duas razões. Primeiro, porque nesse cabo de guerra, ao que parece, ele não está retrógrado, e porque ele está em conjunção com o Sol, supostamente não combusto. Tá? Porque eu não sei, mas vamos supor que seja não combusto. Então, ele está forte. E se ele está fazendo um cabo de guerra com Júpiter e o Júpiter está retrógrado, já ganhou. O Júpiter já perdeu. Ele está mal posicionado. Então, esse ímpeto de busca pelo misterioso, ele pode ficar prejudicado por um certo ceticismo de um Saturno em Touro, que é tipo assim, ele se atrai, será? Ele deseja ver, que nem... Eu não cheguei a assistir, mas eu lembro quando eu era bem novo, tinha um seriado, o Arquivo X, e aí um dos slogans, né, era eu quero acreditar, né? Né? A verdade está lá fora, né? Embora é um seriado sobre ETs, né? Mas fez muito sucesso na época e mexia muito com essa coisa, eu quero acreditar, né? Então, esse Júpiter em Escorpião aí, ele está perdendo, porque ele está com Saturno em oposição mais forte, sim. E isso pode se gerar num certo ceticismo, numa desconfiança e numa vontade de acreditar naquilo que sente, intui. Mas aí depois a cabeça acaba ganhando o cabo de guerra e dizendo, tá bom, não é nada disso, é coisa da minha cabeça. Então, isso são alguns dos aspectos que eu posso extrair desses pontos apresentados. Agradeço muito aos camaradas, a audiência que me traz isso para a gente poder interpretar. Isso é que eu quero dizer com eu analiso detalhadamente os aspectos do mapa astral que vocês me trouxerem, tá? Bom, vamos ficando por aqui. Eu agradeço os que continuam me mandando por várias vias as suas perguntas, redes sociais, WhatsApp, e-mail, direct do Insta, que é importante. O Face não estou acompanhando tanto, mas o direct do Insta é bem interessante. E outras formas serão todas bem-vindas. Foi um privilégio ter estado com vocês. Espero ter apresentado um pouco mais dessa ciência astrológica para os interessados. E para os que ainda não estão tão interessados, espero despertar o interesse para que juntos possamos entender melhor esse universo maravilhoso e esse ser maravilhoso que é o ser humano. Um grande abraço a todos, fiquem bem, sejam felizes e até a próxima live. Tchau!